Bem-vindos mais uma vez ao curso básico de SolidWorks. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com esboços de ranhura, filete e com a ferramenta de aparar entidades, que não pôde ter sido vista na aula passada, vai ser tratada hoje. Os recursos que nós vamos trabalhar hoje vão ser os ressaltos revolucionados, corte revolucionado, rosca externa e nervura. Na aula 2, nós executamos então alguns recursos e esboços para a confecção desta peça. Ficaram dois objetos para serem executados, esse bloco prismático, e o orifício de seção retangular, que aqui é uma opção fazer ele passante, pois não dá para fazer a verificação se existe ou não orifício até o final da peça. Tá bem? Então, como não dá para fazer a verificação, pode ser executado ele com uma profundidade ou utilizar ele como passante. Espero que todos tenham conseguido. Se não conseguiram, não tem problema. Na terça-feira, às 14 horas, e na quarta-feira, às 14 horas, dia 15, dia 16, eu vou ficar à espera, então, na plataforma para receber as dúvidas, tá bem? Eu vou deixar também, na próxima aula, o meu contato. Vou deixar o meu número de telefone para que vocês, se quiserem tirar alguma dúvida que seja breve, vocês podem entrar em contato via WhatsApp também, para não esperar até a terça ou a quarta-feira para solucionar o problema. Tá bem? Às vezes é interessante que vocês, já que estejam executando o desenho, tirem a dúvida o mais rápido possível para dar então sequência ao projeto de vocês. Tá bem? Então, espero que tenham conseguido fazer esses recursos, E se tiver alguma dúvida, fico aberto então a esclarecimentos nesses 2 dias que eu informei. Hoje nós vamos trabalhar então com as peças 2 e 3, que foram dadas como exercício na aula passada. Isso serve também para verificar se vocês executaram alguma coisa que ficou pendente, ou que ficou em dúvida. Então, nós vamos executar as duas peças, a peça 2 e a peça 3, daquele arquivo que eu falei para vocês, que era para procurar na internet. É só digitar no campo de busca, pode ser de qualquer programa de busca, o Google, enfim. Vocês podem utilizar a expressão desenhista de máquinas Protec. E se preferirem, coloquem também em PDF. As primeiras buscas, os primeiros resultados vão dar nesse arquivo que vocês podem abrir, e na página 194 vocês vão verificar, tá bem? É um conjunto chamado torninho mecânico, tá bem? Então a peça 2 e a peça 3 são as que nós vamos executar hoje. Vamos iniciar com a peça 2, tá bem? Então vamos passar para o SolidWorks. No SolidWorks vocês vão iniciar o arquivo. E em primeira mão, vocês têm que analisar aonde fica a vista que melhor pode ser executada, o que mais rapidamente pode ser executada, e que ela possui um perfil em quase sua extensão, tá bem? Então, vejamos, se nós pegássemos essa vista aqui, que é a vista frontal, aquela que possui a melhor vista da forma externa da peça, é essa vista aqui. Eu poderia executar essa vista, fazer esse esboço e depois extrudar ela na profundidade de 15, tá bem? Mas eu poderia também pegar essa seção
quadrada de 15 por 15, extrudar ela e depois fazer esse recorte. Então notem que existem várias formas. Eu vou fazer dessa forma aqui, né? Utilizando esse esboço, fazendo a extrusão e depois utilizando a face, digamos aqui, da lateral direita, para fazer então os dois orifícios que possuem rosca M10, né? 10 milímetros padrão métrico. Então vamos lá. O comprimento dele é de 110 milímetros e a largura é de 15. Aqui possui também uma dimensão de 32, que é onde começa a fazer a linha inclinada. Não existe uma medida aqui, mas como essas duas peças são iguais, ele tem um valor de 5 milímetros. Tá? Então 110, 15, 32 e 5. Vamos passar para o SolidWorks, iniciar aqui com o esboço. Vou pegar o meu plano frontal, selecionar ele aqui. Vou dar um comando Ctrl 8 e vou iniciar pela parte inferior. Isso também não tem diferença, tá bem? Contando que um dos pontos esteja diretamente sobre a origem, não haverá problema algum quanto à execução das dimensões para que ele consiga ser totalmente definido o mais rápido possível. Muito bem, fiz meu esboço, vou para a dimensão inteligente. O comprimento dele é 110. A largura 15 milímetros. Aqui cabe ressaltar uma questão bem interessante. Se vocês pegarem aqui, ó, a aresta que é inclinada e vocês puxarem ela dessa forma, de forma inclinada, vocês vão dimensionar o comprimento dessa linha inclinada. Mas como a medida que nós tínhamos é a medida vertical, né, vamos conferir, a medida vertical é 32. Não é a medida, não é o valor, né, a dimensão da linha inclinada. A linha inclinada ela tem um valor maior, certo? Nesse caso seria como se nós considerássemos uma hipotenusa e esse valor do 32 seria um dos catetos. Então, nesse caso, se eu puxar ela dessa forma, eu vou ter o valor inclinado, não é o que eu quero o valor na vertical. Eu posso ainda utilizar o valor na horizontal, tá bem? Isso serve para objetos que têm uma certa inclinação. Então vou clicar aqui, colocar o valor de 32 e os 5 milímetros é essa espessura aqui, não é a parte faltante, é a espessura. Eu posso também dimensionar esses 10 milímetros utilizando esse ponto e esse ponto aqui, tá? Poderia fazer dessa forma, tá? Mas eu vou dimensionar essa aresta com valor de 5 milímetros. Bom, tendo meu esboço totalmente definido, né, as arestas estão todas pretas, eu vou direto para recurso e vou fazer um ressalto com valor de 15 milímetros. Na face esquerda, na face direita, perdão, nós vamos fazer os dois orifícios com rosca M10 através do assistente de perfuração que nós aprendemos na aula passada. Então é só clicar em assistente de perfuração. Nós vamos colocar aqui o tipo, né? Então ele é um
um orifício passante reto, padrão métrico, furo roscado. Se vocês notarem, ele fica sempre com as configurações anteriores, as últimas que foram utilizadas, mesmo vocês fechando o programa. Então aqui vamos colocar um M10. M10 possui 3 tamanhos, né, 3 valores de passo, de rosca, mas como não existe indicação nenhuma, é sempre o maior passo. Então aqui tem M10, como não tem, nós vamos utilizar M10 por 1,5. Aqui nas dimensões personalizadas nós vamos deixar ela por padrão. Aqui em cego vamos botar passante e na rosca também vamos botar passante. Notem que eu poderia executar de forma a dimensão cega e fazer o furo passante, mas a rosca somente até uma certa parte, até uma certa profundidade. Então, nesse caso, como eu quero as duas passantes, né, conforme o desenho, eu vou utilizar aqui a condição final passante, tanto para o orifício, quanto também para a rosca. Representação de rosca e chamada de rosca. Muito bem, agora vamos fazer o posicionamento. Não clique em esboço 3D. Vamos direto aqui, ó, selecionar a face onde nós desejamos realizar ou posicionar os nossos orifícios com rosca. Cliquem. Se preferirem, dê um Ctrl 8. Nós vamos colocar 2 orifícios, certo? Um mais acima e um mais abaixo. Vamos dar um ESC e vamos fazer o dimensionamento. Notem que um fica a 13 milímetros da parte superior e o outro fica a 44 milímetros da base inferior. E os dois ficam centralizados. Então, vou começar aqui com a distância até a parte inferior. Quarenta e quatro. Na parte superior eu vou colocar 13. E ambos, né, vou dar um ESC aqui, ó. Ambos, se eu manter pressionado o Ctrl e selecionar os 2 pontos e mais o ponto médio da aresta, eu posso colocar os 3 como verticais, né? Porque os 3 estão alinhados na vertical. Fazendo com que, dessa forma, os pontos aqui, se vocês notarem, eles ficaram da cor preta. Então, eu consegui posicionar eles todos centralizados em relação ao ponto médio. Então, agora é só dar um OK. E a nossa peça foi executada. Tá bem? Nós já havíamos aprendido a fazer o assistente de perfuração. Ele é mais rápido, né, para executar esses orifícios com padrão de rosca. Eu vou salvar aqui. Salvar numa pasta todos separados, essas peças e montagens. Eu vou salvar tudo numa pasta apenas, né, todo o projeto. Colocar uma pasta nova. Vou botar aqui o nome: torninho mecânico. Dentro dessa pasta eu vou colocar como garra 1. E salvar. Se preferirem, vocês podem salvar ela com o comando Ctrl 7, né? E aí ela vai ficar numa forma de representação em vista isométrica. Tá bem?
Aí podem clicar em salvar, vai ficar dessa forma. Para não sobrecarregar, eu vou fechar aqui e vou abrir um novo documento. Nós vamos executar agora a segunda peça desse nosso projeto, que é a peça 3, que também é uma GAR, só que ela possui algumas diferenças. Ela possui aqui, ó, um orifício passante liso de 11 milímetros e um orifício não passante de 8 milímetros de diâmetro com 8 milímetros de profundidade. Bom, o que eu posso fazer? Eu inicialmente não indico, porque vocês estão, né, aprendendo, mas eu prefiro demonstrar, né? Espero que vocês façam todo o desenho, mas eu vou fazer, digamos assim, um atalho, né? Uma forma mais rápida de vocês executarem essa peça. Tá? Eu vou abrir a peça anterior, a garra 1, e vou fazer o seguinte. Como eu sei que eu posso modificar aqui no meu histórico os eventos que eu realizo, eu posso simplesmente clicar com o botão direito e excluir. Tá bem? Por que eu fiz isso? Porque se vocês notarem, as duas peças elas possuem as mesmas distâncias do formato externo. Elas têm somente uma diferença quanto aos orifícios, né? Então, como eu modifiquei essa peça aqui, né? Eu não posso salvar ela como garra 1. Agora eu vou ter que salvar como garra 2. Certo? E aí eu posso continuar. A minha garra 1 ainda vai estar lá, da mesma forma que eu salvei. Tá bem? Então esse é um atalho. Se vocês já estiverem confiantes que conseguem fazer tranquilamente, não tem problema. Tá? Vamos dar sequência aqui. Vamos utilizar o assistente de perfuração novamente. São dois orifícios diferentes, tá? Ambos não possuem rosca, não possuem rebaixo, nem escariado, não são ranhura e não precisam ser editados de forma personalizada utilizando medidas não padronizadas ou padronizadas. O nosso orifício que nós vamos fazer os dois agora são orifícios ou furos normais, tá? Então vamos clicar aqui. No desenho aparece que ele é não passante, mas isso não quer dizer que ele vai ser não passante. Nós podemos executar ele passante ou não passante. Então vamos clicar aqui. Vamos manter os valores. Anzimetric. Não vamos utilizar como tipo broca de rosquear. Na verdade ele é o tamanho de broca. Nós vamos simplesmente fazer um orifício com diâmetro de 8 milímetros. Você tem que tomar cuidado aqui porque aparece aqui 0,8. Não é a mesma coisa. Tá? Vamos para 8 milímetros. São várias medidas. Essas medidas são todas as medidas de brocas, né? Do diâmetro da broca. Então é 8 milímetros. E a profundidade, que é a condição final, ela não é passante. A profundidade dela é 8 milímetros também. Não cliquem aqui no escariado, pois ele não possui esse detalhe de escariado. Tá? Aqui, se preferirem, podem tirar, exibir dimensão personalizada. Ele simplesmente aparece o valor que foi utilizado como tamanho. Nós não vamos personalizar, então podem tirar a seleção. Né? Só tem que atentar à especificação de furo, é 8 milímetros do tamanho, e condição final é se ele é passante ou não. Então, nesse caso, ele é cego com 8 milímetros de profundidade. Vamos posicionar. Tá bem? Notem que o orifício está posicionado na base maior. Tá? Eu não posso escolher essa base que é menor, essa face, certo? Eu vou ter que pegar essa face que é maior e executar o orifício por essa face. Se eu utilizar outra, eu vou fazer o orifício no sentido contrário. Tá bem? Então atente a isso. Na hora de eu vou selecionar essa face maior.
tá bem? Posicionei ele, dei um ESC para desativar o posicionamento. Vou dar um Ctrl 8 para ficar mais fácil para colocar as dimensões. Eu sei que ele fica centralizado, então vou selecionar os 2 pontos, vou dizer que eles são verticais. E depois vou colocar uma dimensão. Como os 2 orifícios eles possuem uma centralização, né? Eles são concêntricos entre si, da garra 1 e a garra 2, eu sei que eu tenho que deixar ele com 13 milímetros, que foi a mesma distância que eu utilizei na outra peça. Isso o projetista sempre tem que ter em mente, né? Todo conjunto ele faz parte e ele tem que ter uma funcionalidade. Se vocês colocarem aqui um valor qualquer, independente, se vocês colocarem 13,0001, ele não vai fazer a montagem. O software ele vai entender que existe uma diferença entre os dois e ele não vai conseguir ser montado. Tá bem? Ele vai indicar que existe uma interferência e essa interferência tem que ser solucionada para poder fazer a montagem. Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, meu ponto aqui do meu padrão de rosca, né, meu orifício roscado, ele está totalmente definido. Posso dar um OK. Está finalizado. Tá bem? Ele está na face maior. Eu posso fazer uma vista de seção para verificar se está tudo bem. Está lá, ó, com a inclinação. Eu posso ir até um pouquinho mais aqui para verificar. Tá? Notem que tem uma inclinação aqui. Tá? Vou fechar minha vista de seção. Está pronta a primeira, o primeiro orifício. Tá bem? Agora vamos para o segundo orifício. Como o segundo orifício é passante, né, eu posso utilizar qualquer uma das duas faces. Como eu já estou utilizando essa face maior, né, essa face direita, eu vou usar a mesma, tá bem? Com diâmetro de 11. Vou pegar o mesmo assistente de perfuração. Por que eu não posso utilizar o mesmo assistente de perfuração? Porque quando eu especifico aqui o meu tipo de orifício, se ele é diferente, eu não posso utilizar o mesmo, tá bem? Aqui é tudo muito parecido, vamos modificar o tamanho. E aqui em cego, vamos utilizar passante, tá bem? Mudou só isso aí. Vamos posicionar nessa face. Dá um Ctrl 8, um ESC para sair da ferramenta. Vou utilizar a centralização usando um padrão de relação externo. Vou deixar as duas verticais. E a distância entre eles é de 44 milímetros, que é a mesma distância que nós utilizamos na outra garra. 44. Ok. Posso dar um OK aqui. Vou deixar ele com a visualização em perspectiva isométrica. O que dá para ver aqui, ó, se vocês clicarem nas setas, vocês podem fazer a movimentação da peça. Tá bem? As setas do teclado, ela faz essa visualização. Tá bem? Claro, pode ser também pelo mouse. É só clicar no scroll do mouse, na bolinha do mouse, manter ela pressionada e girar ela, tá? Vou deixar aqui em Ctrl 7 e vou salvar. Bom, então nós fizemos a garra 1 e a garra 2. Tinha ficado para exercício, né? Espero que vocês tenham feito. E espero que agora, se alguma coisa não deu certo, né? Vocês ficaram com alguma dúvida, que tenha esclarecido então como executar as duas peças. Tá bem? Vamos fechar aqui. E vamos para a próxima peça. Bom, como eu havia falado no início da aula, nós vamos executar hoje algumas outras ferramentas do SolidWorks.
Tá? Nós vamos trabalhar com ressalto revolucionado, corte revolucionado, nervura e ranhura. Tá bem? Tudo que tem nessa peça aqui de novo, eu vou utilizar com essas ferramentas que eu comentei. Tá bem? É uma peça que parece ser complicada, mas nós vamos ver que ela é bem tranquila de ser executada. Tá bem? Eu vou iniciar com a parte inferior, né, da base. Novamente eu vou repetir, vocês podem executar de qualquer forma, né? Se ela ficar depois com a finalização das duas peças iguais, não tem problema, vocês podem executar de qualquer forma, desde que a peça seja a mesma. Existem formas mais rápidas e acredito que vocês vão, com o tempo, né, com o uso do SolidWorks, vão aprendendo a utilizar desses atalhos. Tá bem? Eu vou começar com essa base inferior e manter esse orifício aqui nessa parte inferior, tá? Que é um orifício que por onde passa esse tubo, digamos assim, reto, né? Com um orifício passante. Ele tem diâmetro de 45 milímetros, a largura dele é de 100 milímetros e o comprimento é de 150. Os raios são de 5 milímetros, tá bem? Já tinha aberto aqui um novo documento. Eu vou para esboço. Eu vou iniciar com o retângulo central. Como aquela minha peça, do jeito que ela se encontra, eu iniciando pela base, aquela é a vista de topo. Tá bem? Então vou selecionar aqui o plano de topo, plano superior, e vou colocar as medidas. O comprimento aqui é 150. Por 100. Os cantos possuem um arredondamento, né? Possuem um filete. Então nós vamos executar esse filete. Filete está aqui, ó, na aba esboço. Eu vou colocar o valor de 5 milímetros. Ao invés de eu ficar fazendo arcos, né, utilizando aqui o arco de 3 pontos, né, ou qualquer outro tipo de arco, eu posso ligeiramente utilizar o filete. É só eu selecionar aqui o ícone e modificar o valor do raio do filete. Tá? Esse é o valor do raio. Vou clicar aqui nos 4 pontos. Não, na verdade, eu vou deixar esse canto aqui para fazer depois, só para vocês entenderem que existe outra forma de fazer o filete. Tá? Vou deixar para depois esse canto aqui. Se preferirem, podem executar. Né? Eu já vou utilizar uma outra ferramenta para que vocês tenham mais um aprendizado, né? Mais uma ferramenta a utilizar. Feito isso, vou fazer a circunferência agora, de diâmetro 45. Notem que eu utilizei o retângulo de centro, porque eu já sabia que o centro eu ia utilizar também, para sair como referência da minha circunferência. Então eu não preciso agora fazer o posicionamento dela em relação ao espaço, em relação ao objeto. Eu simplesmente peguei a mesma referência, que é a origem. Tá bem? Isso também é um atalho que vocês vão pegando com o tempo. Tá, ok? O filete aqui, eu não tinha dado ok e ele não tinha finalizado. Tá? Como eu falei, eu vou manter esses 3 e deixar esse quarto para utilizar com outra ferramenta. Vou dar um ressalto. A altura da minha base é de 10 milímetros.
a princípio, sempre quando se clica no ressalto extrudado, ele sempre coloca como padrão de início de dimensão 10 milímetros. Então facilitou aqui. Bom, feito isso, agora nós vamos fazer o perfil, certo? Esse perfil externo da peça. Nós vamos desenhar todo esse perfil externo da peça para que depois nós possamos executar o revolucionado, a ferramenta, né, o recurso revolucionado. Como a peça possui em todo o entorno dela a mesma geometria, eu posso utilizar essa ferramenta. Tá bem? Então vou dar início aqui. Inicialmente eu tenho que pegar um plano, né? Agora, como eu vou utilizar o perfil que está no plano frontal, eu vou utilizar esse plano. Então selecionei o plano. Ah, mas André, eu não selecionei o plano, eu fui direto em esboço e cliquei em linha. O que acontece? Como é que eu seleciono o plano frontal? Vocês podem ir por aqui, ó. Como ele abre aqui uma janela de informativa, né, que vocês vão começar o esboço, mas está precisando de um plano, uma face, vocês podem utilizar aqui, ó. Abram essa seta, né, cliquem aqui, vai abrir o histórico agora desse lado. Tá? Então não tenho medo de começar de uma forma ou outra, não tem problema. Tá? Se vocês iniciaram dessa forma, clicando em esboço e pegando uma das ferramentas de geometria, vocês podem ir por aqui. Tá? Vou pegar o plano frontal. Viu? Ficou da mesma forma. Vou dar um Ctrl 8. Tá bem? E aí vou iniciar. Posso iniciar de qualquer ponto, depois nós vamos colocando medida. Só que a geometria que nós vamos fazer é a geometria do perfil. Tá bem? Então notem, ele começa linear, né, na vertical, depois tem um rebaixo para a esquerda, continua vertical, depois recua o rebaixo, sobe mais um pouco e finaliza. Tá bem? Então nós vamos fazer dessa forma. Vamos subir na vertical, um rebaixo para a esquerda, vamos retornar, subir, e vamos fechar nosso esboço. Tá bem? Eu poderia executar também a parte interna de uma vez só, mas como eu quero demonstrar duas ferramentas diferentes, né, que é o ressalto revolucionado e o corte revolucionado, eu preciso fazer inicialmente um e depois o outro. Tá certo? Depois eu posso demonstrar, né, como eu poderia ter feito tudo de uma vez só. Então agora vamos colocar aqui as medidas. A altura desse rebaixo é 30, a altura do total é 150, mas nós temos 10. Tá? Então nós vamos ter que começar de cima para baixo. Essa medida aqui, total. É 150. A medida intermediária é 30 milímetros e essa parte superior é 8. Bom, meu esboço ainda continua azul, falta mais algumas informações. O meu diâmetro externo é de 65. Tá? Como eu estou desenhando aqui apenas o raio, eu posso fazer um cálculo. 65/2. Né? Falei para vocês que eu posso utilizar o campo de dimensionamento para fazer o cálculo. Tá bem? Ele vai botar 32,5.
Agora nós precisamos a distância desse raio aqui, né? O que nós podemos ver? Ó, 55 de diâmetro. Da mesma forma, eu vou pegar a distância daqui até esse ponto. Cinquenta e cinco dividido por 2. Muito bem. Essa parte de baixo, ela tem o mesmo diâmetro que a parte de cima. Agora eu vou mostrar um outro tipo de relacionamento. Não vamos selecionar o ponto, vamos selecionar uma aresta e a outra aresta. Tá bem? Selecionando as duas arestas, vamos ver que tipo de relacionamento nós temos para deixar as duas alinhadas. Tá? Tá aqui, ó. Ou nós podemos dizer que as duas são verticais ou colineares. Colineares é mais interessante, pois as duas vão ficar na mesma linha. Então vou clicar aqui e notem que o meu esboço todo ficou definido. Tá bem? Vamos para recurso. Agora nós vamos pegar o ressalto revolucionado. Ele vai inicialmente pedir para que eu indique qual é o meu eixo de revolução. Então selecionei meu eixo de revolução. Tá aí. Aqui, se vocês notarem, vocês podem pegar e fazer com um ângulo menor. Eu vou colocar aqui um valor 270 graus. Notem que ele vai fazer. Ele vai subtrair uma parte. Como o nosso possui em todo o entorno 360 graus a mesma geometria, eu vou colocar aqui 360. Tá bem? E vou dar um OK. Tá bem, essa aqui, essa geometria que vocês estão vendo é a parte externa, tá bem? Agora nós vamos desenhar a parte interna, que tem esses ressaltos aqui, depois tem um rebaixo e a finalização. Então vamos lá, vamos pegar novamente o plano frontal, vocês podem pegar diretamente ou, como eu mostrei, após pegar o esboço, vocês podem selecionar o plano. Não tem diferença, pode ser de uma forma ou de outra. Tá? Vou dar um Ctrl 8 para ficar mais fácil para mim visualizar. E aí vou fazer o meu esboço. Eu posso sair daqui de baixo, ou posso sair dessa base. Tá bem? Vou começar aqui de baixo. Vou fazer uma linha. Vou ir para o lado. Se vocês notarem, ela tem um rebaixo maior, aliás, ele tem um diâmetro, depois ela tem um aprofundamento. Tá? Isso aqui é como se fosse uma sangria, falando lá em torneamento, eu faço uma sangria que poderia ser utilizado para a colocação de um anel de vedação. Então, eu vou ter que fazer esses 3 rebaixos. Vou começar por um. Notem que no esboço eu não coloco medida nenhuma, Eu vou esboçando ele e depois é que eu vou para o dimensionamento. São 3. São 3 rebaixos. E depois aumenta o diâmetro e finaliza. Tá? Finalizar. O meu esboço sempre tem que ser fechado, Já havia comentado isso na primeira aula, que o esboço nunca pode ser aberto, Ele sempre tem que entender que existe uma geometria, uma área. Bom, agora nós vamos colocar algumas medidas para definir então esse nosso esboço do corte revolucionado. Nós temos o diâmetro aqui interno de 30 milímetros e aqui indicado com um tracejado é a profundidade que tem esses rebaixos, que é de 40, ou seja, 5 para cada lado. Então eles têm a dimensão de 5 por 5 de profundidade.
pegar a dimensão inteligente. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar a distância deste até esse aqui de 5 milímetros. Tá bem? Os relacionamentos que eu posso utilizar. Eu sei que essa linha, essa aqui e essa aqui, são todas colineares. Né? Posso ir lá dar uma olhada. Ó, essa linha, 2, 3, 4, são todas alinhadas. 1, 2, 3, 4. Todas colineares. A profundidade também é a mesma. Então, seleciono a aresta, aresta e aresta, as três profundidades. Também vou dizer que elas são colineares. O tamanho é de 5 milímetros. Tá? Vou colocar 5 milímetros. E eu sei também que eles são iguais. Então é só selecionar as arestas e colocar relacionamento igual. Muito bem. O meu diâmetro interno é de 30 milímetros. Como eu estou trabalhando com um raio, né, que é só com um perfil, né, eu vou só colocar aqui o cálculo. É 30 dividido por 2. Tá faltando essa altura aqui, ó, aonde inicia esses rebaixos. Ele inicia, né, ele não tem a dimensão lá na parte superior, ele tem a dimensão na parte inferior. É 100 milímetros até a base inferior. Tá bem? Então nós vamos usar essa medida. 100 milímetros. Então, desta base inferior, 100 milímetros. O diâmetro desta parte aqui são os mesmos 45 milímetros, tá bem? Que vai ser coincidente com aqueles 45 milímetros da base. Então vou colocar aqui, ó, 45 dividido por 2. Essas arestas aqui também possuem a mesma medida, pois elas têm o mesmo espaçamento. Então elas são iguais e a dimensão delas é de 5 milímetros também. Notem que ainda falta uma medida, pois ela ainda possui uma movimentação. Se vocês notarem, são duas arestas que estão se movimentando. Isso é simplesmente uma conferência. Notem que essa aresta aqui e essa aqui, elas possuem uma movimentação. Então, se eu bloquear com a medida, eu vou saber o que está faltando. No desenho não aparece a medida que está faltando. Eu vou considerar que essas duas arestas possuem o mesmo valor. Agora sim, todo o perfil interno está totalmente definido e eu vou aplicar um recurso. Não vai ser o ressalto, pois o ressalto ele gera um sólido.
eu vou fazer o corte por revolução, tá bem? Que ele é o contrário, do ressalto por revolução. Vou selecionar a minha linha central. E agora ele vai executar. Bom, o que tinha faltado aqui? Tinha faltado que essa linha embaixo, como eu tinha colocado lá na apresentação, a linha que fica sobrando aqui na parte inferior, eu tenho que utilizar a ferramenta que está aqui em esboço de aparar entidades. Tá bem? Então eu vou ter que fazer o corte dessa linha a mais, que eu tinha deixado justamente para demonstrar que o esboço não pode ter arestas sobrando, tá bem? Então por isso eu fiz aquele corte. Como é que se faz o corte? Pego o aparar entidades e simplesmente passa por cima. Vocês podem ver que ali no cursor, ó, eu mantenho o cursor pressionado e tudo que eu estiver passando por aquela linha tracejada, eu corto, tá bem? Então o meu esboço ele não pode ter arestas, pontas soltas. O SolidWorks não entende que o esboço está fechado, possui alguma coisa a mais. Então vocês vão simplesmente cortar essa parte de baixo, essa linha, né? Se não viram como eu fiz, né, retorne um pouquinho no vídeo, vocês vão entender. Eu devia ter explicado na mesma hora. Então, cortem essa linha. O esboço ainda vai continuar totalmente definido. E vocês então podem executar o recurso corte por revolução, né? Selecionando aqui como eixo essa linha que passa no centro da peça. Vocês vão dar um OK. Lá está. Tá bem? Bom, o vídeo já está com mais de 45 minutos. Vamos parar a aula por aqui. Na próxima aula, então, eu vou dar andamento nas outras informações, né, que ficou para fazer o filete, né, que eu vou fazer um filete agora com recurso e não com esboço, tá? Só para mostrar a diferença. E depois nós vamos trabalhar com as nervuras, né? As nervuras que faz parte da peça. São essas nervuras aqui, ó. São 4 nervuras. 2 iguais de cada quadrante da peça. E, por fim, uma ranhura. Tá bem? Nós vamos deixar para a próxima aula. E então vocês salvem a peça. Ela não faz parte daquele conjunto que nós tínhamos comentado, que é o torninho mecânico. E agora vocês podem começar a executar os parafusos, certo? Vocês vão fazer toda essa parte externa, utilizando como perfil, faz uma linha central, desenha todo o perfil e depois revoluciona. A parte de rosca externa nós vamos executar também na próxima aula, tá bem? Essa é a peça, esse é o parafuso que vocês vão utilizar para executar a peça. Então vocês vão utilizar a linha central, fazer todo o perfil e revolucionar. Bem? Espero que todo mundo tenha gostado. E muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.